Olá, meus amados. Hoje, dia 27 de janeiro de 2025, segunda-feira da terceira semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Queridos irmãos e irmãs, aqui mais um de tantos inúmeros que a gente vai ver de conflitos entre Jesus e os mestres da lei, que geralmente eram escribas, eram fariseus. Eles começam a falar que Jesus estava possuído por Beelzebu. Por quê? É aquela coisa, quando você não consegue ser igual, você desmerece o trabalho do outro. Então, o que eles fizeram aqui? Bom, eles pregavam igual Jesus pregava? Não. Eles conseguiam falar ao coração das pessoas igual Jesus falava? Não. Eles conseguiam fazer os mesmos milagres que Jesus fazia? Não. Eles conseguiam libertar aqueles que estavam oprimidos pelo demônio, como Jesus fazia? Também não. Então, o que eles começam a fazer? É natural que as pessoas comecem a comparar e dizer: olha, a pregação dele é diferente, ele cura, ele liberta, ele prega com poder. Vocês só ficam repetindo, repetindo, repetindo aquilo que nós já estamos cansados de saber. E é exatamente nesse momento em que eles vão desmerecer o que Jesus está fazendo. E vão dizer que é pelo príncipe dos demônios, que era Beelzebu, que ele expulsava os demônios. E aí Jesus vai contar uma parábola, mas Jesus inicia fazendo uma pergunta: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Não tem como. Um reino, se ele está dividido contra ele mesmo, ele vai acabar. Uma família também dividida não vai resistir. É uma coisa óbvia. Jesus está falando para vocês, estão falando uma coisa tão absurda, como é que o demônio vai expulsar alguém que não é inimigo dele, mas é a favor dele, é aliado dele? Ou seja, Jesus está dizendo, se eu estou expulsando o demônio, não é porque eu sou amigo dele, mas muito pelo contrário. É porque há inimizade entre mim e o demônio. E aí, o Senhor vai dizer, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ele vai contar uma pequena parábola aqui, que talvez a gente não entenda o que ele está querendo dizer. Ele diz assim, quem pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar? Ninguém. Ora, se você vai invadir uma casa, você precisa ser mais forte do que aquele que está na casa, para que você possa vencê-lo. Então Jesus fala que depois de amarrá-lo é que vai conseguir saquear a sua casa. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando dele e de Satanás. Ele é mais forte que Satanás, por isso ele consegue vencê-lo e saquear a sua casa, ou seja, tirar aquele filho, aquela filha de Deus da mão de Satanás, porque ele é mais forte. O amarrar aqui é o sentido de vencer Satanás. E aí depois o Senhor fala, e muita gente já se questionou, o que vem a ser esse pecado contra o Espírito Santo? A blasfêmia
contra o Espírito Santo, que ele fala que nunca será perdoado, mas é um pecado eterno. Por quê? O próprio evangelista Marcos explica que Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. Então, ou seja, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando eu digo que algo que é realizado pelo Espírito Santo de Deus, eu vou dizer que é obra do demônio, que era o que eles estavam fazendo aqui. Então, eles não reconheciam que aquilo que Jesus estava fazendo, embora ele seja Deus, ele agia com o Pai e com o Espírito Santo sempre. Então, o que Jesus estava fazendo era uma obra não do espírito maligno, mas do Espírito Santo. E que eles não reconheceram. Então, você não reconhecer uma obra do Espírito Santo e falar que é uma obra demoníaca é um pecado gravíssimo, que o Senhor fala que não terá perdão, que será perdoado aos homens todos os pecados, menos aquele de não reconhecer a ação do Espírito Santo quando ele está ali realizando a obra de libertação, a obra de salvação, segundo o coração de Deus, e disserem que é o demônio quem está agindo. Então, este é a blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu disse, que aqui o próprio evangelista Marcos deixa bem claro o que vem a ser isso. E, Senhor, nós pedimos que nós tenhamos um coração, Senhor, que saiba amar. Que nós jamais, Senhor, deixemos que o nosso coração se endureça como os dos mestres da lei deste trecho que nós acabamos de ouvir. Que nós possamos realmente, Senhor, em todos os momentos perceber que na batalha espiritual, aquele que está conosco, que é o Senhor, é muito mais forte que Satanás. Satanás já está derrotado. E muitas vezes, Senhor, nós damos mais valor àquilo que o Satanás faz do que aquilo que o próprio Senhor faz. Muitas vezes também nós caímos neste pecado, Senhor, e muitas vezes não queremos reconhecer a tua ação. Que nós tenhamos a docilidade de perceber aquilo que realmente vem dos céus e aquilo que nos desvia do caminho da salvação. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.